Você que pode abrir a sua Bíblia, já deixa aberto aí, por favor, no livro de João, capítulo de número 21. Glória a Deus. Então vamos, antes de ler, irmãos, queria trazer o tema para vocês. Hoje nós vamos falar sobre amor imaturo. Deus, Ele tem falado muito ao meu coração acerca desse tema nos últimos dias. Às vezes, nós até aprendemos que amar é uma decisão, às vezes nós até compreendemos o quanto isso exige de nós em alguns momentos, mas muitas vezes nós não temos amadurecido essa decisão, nós não temos de fato colocado isso como uma prioridade da nossa vida, ou de alguma forma respeitado isso, ou de alguma forma também caminhado à altura daquilo que nós dizemos ser para nós. Só que ao mesmo tempo, irmãos, que muitas vezes nós temos falhado na nossa forma de amar, não só a Deus, mas as pessoas também que estão ao nosso redor. Nós não podemos negligenciar o fato de que, mesmo que um amor seja imaturo, ele continua sendo amor. Por mais que esse amor ainda não seja o amor que ele precise ser, ele já é um amor. E isso precisa falar algo para nós também. Às vezes, irmãos, pela imaturidade do nosso amor, nós começamos a caminhar para um lado oposto do caminho da maturidade. E de alguma forma a gente começa a retroceder um processo que nós precisaríamos viver. Às vezes a gente se frustra com a nossa forma de amar, às vezes a gente se frustra com a nossa atitude para com Deus, para com as pessoas, e começa a achar que realmente a gente não vai conseguir em momento algum, que isso não é para nós, por exemplo, que o Evangelho não é para nós, que a gente nunca vai conseguir viver a vida que o Senhor espera de nós, e tantas outras coisas que às vezes ecoam no nosso coração. Mas um dos motivos dessa mensagem hoje, irmãos, é nos encorajar nesse processo, porque ainda que o nosso amor ainda não esteja forjado como ele precisa, eu creio que se você está aqui nessa manhã, é porque existe amor no seu coração, é porque o Senhor se revelou para você, ainda que você o conheça tão pouco, ainda que Ele tenha simplesmente aberto os seus olhos e você nem sabe ainda o que isso tudo significa, mas algo já começou a mudar dentro de você. E o meu objetivo não é apagar essa pequena chama que está aí dentro, ao contrário disso, é potencializar esse fogo que já começou a arder no seu coração. Então hoje nós vamos olhar para essa face de um amor imaturo, olhar também para o amor que o Senhor espera de nós através da maturidade da caminhada, olhar para a atitude que nós não devemos ter nesse processo e para aquela que o Senhor nos conduz a ter, para que venhamos ser forjados ao amor que Ele merece que tenhamos para com Ele e também para com o outro. Então nós vamos ler esse texto de João, capítulo de número 21, vamos caminhar nessa mensagem juntos e perceber algumas atitudes aqui dos discípulos de Jesus que de alguma forma nos inspiram em alguns momentos e nos outros trazem um alerta para o nosso coração. Primeiro eu queria só contextualizar para vocês um pouquinho o que isso significa para nós. Qual momento da história nós estamos? Jesus aqui nesse trecho que nós iremos ler, Ele tinha já sido crucificado, Ele já havia ressuscitado e Ele já havia se encontrado 2 vezes com os seus discípulos. Essa era a 3ª vez que Ele iria se encontrar com eles. Ele aparece agora à beira do mar de Tiberíades, também chamado Mar da Galileia, Lago de Genezaré. Eita, até travou a língua. Lugar onde há 3 anos atrás aproximadamente, Ele também já havia chamado os seus discípulos pela primeira vez. Foi esse o local, irmãos, onde Pedro também emprestou o barco para que Jesus pudesse pregar para uma multidão. Foi esse também o lugar onde o nosso Senhor Jesus anda sobre as águas. Foi esse o lugar onde também houve a multiplicação dos pães e peixes. E agora, mesmo diante de tudo isso que esse lugar já representou para os seus discípulos,
nós vamos perceber que parece que algo mudou dentro do coração deles, ou que um momento acabou apagando todas essas boas memórias e fez com que esses discípulos esquecessem de tudo aquilo que eles já haviam vivido com o Senhor e voltassem para a posição inicial deles. Então nós vamos entender, irmãos, o risco que nós corremos de, mesmo já ter vivido tantas coisas com o Senhor, por causa de uma mudança, de uma circunstância, de uma atitude incorreta, de alguma forma, muitas vezes nós temos negado ou negligenciado tudo o que nós já vivemos com o Senhor ou com as pessoas, e tornado muito mais importante um momento do que toda uma história. E quando isso acontece, muitas das vezes a gente retrocede todo o processo e volta a um lugar onde nós já saímos há muito tempo. Quem aqui já se identifica com essa história? Quero que você reflita aí. Mesmo diante de tudo isso, irmãos, de já serem feitos discípulos do Senhor, terem caminhado com eles todo esse tempo, esse povo volta a pescar. Esses em específico que nós iremos ler aqui. Talvez você já tenha se frustrado no caminho, talvez você já tenha se frustrado com a sua fé, talvez você já tenha se decepcionado com Deus em algum momento, com as pessoas, com a religião, com alguma coisa, não sei. Mas nós não podemos, irmãos, negar que Jesus já entrou na nossa história. E às vezes a gente quer voltar a viver uma vida que nós tínhamos sem Jesus nela, ou ter atitudes que a gente tinha antes da gente ter esse primeiro encontro com o Senhor. E a gente vai perceber, irmãos, que isso não cabe mais para a vida de um crente. Tem muita gente se deparando com a dificuldade no caminho e abrindo mão da eternidade. E não é isso que o Senhor espera de mim e de você como filhos. Vamos ler o verso 1 ao 4, por favor. A palavra vai dizer assim para a gente: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Verso 3: vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles lhe disseram: nós vamos com vocês. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Irmãos, sabe aquele momento que tudo fazia sentido, que parecia estar tudo resolvido, e de repente tudo acabou? Já passaram por algo assim? E quando às vezes a gente tem algum momento assim, normalmente a única atitude que as pessoas têm, ou o único caminho que elas enxergam, é o de volta. Vou dar um exemplo aqui que o imigrante vai entender muito. Você sonhou muito com a terra, com a nova terra. Sonhou muito com a mudança, com a transição. Quando você chega, está no momento de desfrutar da promessa, está no momento de viver a nova estação, a nova etapa da sua vida. De repente você começa a se deparar com as dificuldades. Dificuldade de trabalho, de inserção cultural, de arrendamento, de relacionamento, de tudo. E aí de repente você começa a se perder naquele processo, já não enxerga mais onde você está, e a única coisa que vem ao seu coração é: eu vou voltar. Não é assim, gente? E foi assim que aconteceu aqui. A esperança já havia chegado para a vida dessas pessoas. Jesus já havia se apresentado a eles. Jesus já havia caminhado com eles. Pedro, em específico, já tinha sido chamado pelo Senhor, não mais agora um pescador de peixes, mas que Deus o faria um pescador de homens. E o que esse homem volta a fazer agora, irmãos? Pescar peixes. Irmãos, isso fala muito comigo, porque, e eu creio que vai falar com vocês também, é como se Deus já tivesse feito uma grande mudança na sua vida.
e de repente você, olhando para a situação atual, quisesse viver agora a sua velha vida, quisesse encaixar a sua velha vida num novo momento, quisesse tu pegar um vinho velho e botar no seu odre novo, não vai dar, irmãos. É como você pegar um motor de um carro velho e querer colocar num carro híbrido agora, não vai encaixar. Os comandos são diferentes. Quem tem telefone sabe disso, principalmente iPhone, irmãos. Passa aí umas gerações, de repente nem o carregador é o mesmo mais, nem a entrada do fone é a mesma mais. Você tem que atualizar. Só que tem hora que a gente quer fazer dar certo na nossa vida. Tem hora que a gente quer de alguma forma viver um novo tempo com as ferramentas velhas, viver um novo tempo com as atitudes velhas, viver a nova vida com a bagagem velha, com os amigos velhos, com as atitudes velhas. Não dá, irmão. Não vai dar certo. Lucas 9,62 vai dizer que ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino dos céus, irmãos. É como se, por exemplo, eu, já chamado pelo Senhor, vocacionado, Deus me mandou largar todas as outras coisas, eu simplesmente virasse hoje e falasse assim: quer saber, está difícil demais, eu vou voltar a ser o que eu era antes, vou abrir um negócio de novo, vou empreender, eu sei fazer, eu vou conseguir fazer, talvez eu seja até bem sucedido, mas eu corro um grande risco de chegar no final e o Senhor virar para mim e falar assim: eu não te chamei para isso. Vocês estão entendendo quão sério é isso, irmãos? Deus tem nos chamado para tantas coisas, tem falado tantas coisas ao nosso coração, e muitas vezes a gente está pegando o plano de Deus para nós e rasgando. Você começa a caminhar com o Senhor, de repente você vê a vida que Ele tem para você. No primeiro momento, às vezes aquilo é o que mais te motiva, é o que mais salta aos seus olhos. Depois você começa a caminhar e às vezes começa a olhar para os desafios e de repente você tem saudade daquela velha vida. Você começa a ver as coisas que um dia você abandonou e começa a olhar para elas e ter saudade, ter vontade de vivê-las de volta. Só que quando você estava nelas, você clamava pelo Senhor para que te tirasse delas. Mas é porque nos momentos difíceis, irmãos, a gente só lembra das coisas boas que a gente deixou para trás. A gente não lembra do choro, da lágrima, das decepções, da parte ruim da história. A única coisa que a gente lembra é o quanto era bom. Não é mesmo? A gente precisa lembrar o que tirou a gente desse lugar, o que tirou a gente daquela velha vida. Porque se nós clamamos por uma nova, se nós tomamos uma atitude de mudar, é porque não estava bom. Podia ter algumas coisas que eram legais ou não? Até sim, mas não eram suficientes, e fez com que nós tomássemos uma decisão. Os discípulos, irmãos, diante de ter visto o Filho de Deus encarnado, tendo a percepção de quem Ele era, vendo a revelação do próprio Deus, caminhando com eles, ensinando, discipulando, tantas verdades espirituais foram esclarecidas para eles nesse momento de Cristo na terra. Mesmo assim, irmãos, por uma desilusão, por às vezes ter achado que acabou, que aquela esperança tinha acabado, porque não saiu do jeito que eles esperavam, eles decidiram retroceder, voltar para o lugar que eles já haviam abandonado. Isso mostra o quê? Imaturidade. Pastor, significa que eles não amavam o Senhor? Não. Eu acredito que eles amavam, mas talvez era imaturo ainda esse amor. Porque um amor maduro, irmãos, permanece. Joga para um casamento. Muitos relacionamentos, irmãos, acabam, talvez não seja porque a pessoa não ame,
Porque muitos até falam, não amo mais, né? E ontem eu até falei no encontro de casais, gente, amar é uma decisão. Você escolheu não amar mais, ok, mas não falo que o amor acabou, porque o amor acaba se a gente quiser. Que a gente decide e para de decidir. É fato. Só que, irmãos, muitas vezes o amor começa a se tornar imaturo dentro de um relacionamento. Você até ama em alguns momentos, mas na parte restante do tempo, o seu amor é só próprio. E aí você começa a amar muito mais você do que o outro. Você começa a amar muito mais as suas vontades, você começa a perceber muito mais sobre aquilo que é a sua necessidade do que é do outro. E aí te faz tomar decisões individualistas. Então, irmãos, a gente precisa compreender algumas verdades aqui, a gente vai caminhar nesse texto. Vocês estão comigo, irmãos? Eu não estou falando sozinho não, né? Então tá bem. Então vamos ver lá no verso 5 e 6 agora. A palavra vai dizer assim pra gente: e ele lhes perguntou... Não, peraí. Acho que eu já li até o 4. Não? Não, então vamos voltar, peraí. Ao amanhecer, verso 4. Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes disse: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Irmãos, nesse momento, algo ecoa no meu coração quando eu leio essa passagem. É como se Jesus quisesse trazer à memória algo deles. Sabe quando você quer resgatar uma memória de alguém? É como se ele estivesse trazendo de novo um momento que eles já viveram alguma vez. E aí Jesus vira e fala: filhos, vocês têm algo para comer? Antes, a palavra acabou de dizer que os discípulos nem reconheceram quem era que estava na praia. Só que mesmo que os discípulos não tivessem reconhecido Jesus, ele os chama de quê? Filhos. Quando Jesus faz essa pergunta, irmão, outro texto vem ao meu coração, que é um texto lá do Sermão do Monte, que ele ensinou aos seus discípulos. Dizendo assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. João 6, também 35, Jesus já havia se declarado: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Irmãos, esses homens que viram Jesus multiplicar pão e peixe, esses homens que enquanto estavam caminhando com Jesus não lhes faltavam nada, de repente estavam se vendo numa situação nova outra vez, um lugar onde eles iam para uma pesca dependendo do mar, dependendo do tempo, dependendo do clima, dependendo daquela estação, da quantidade de peixes que ia ter ali, e correndo um grande risco de voltar para casa sem nada. Porque estavam trabalhando somente com o seu próprio esforço. Esses homens que viviam uma provisão diária, irmãos, que Jesus já havia instruído que eles fossem, que não levassem nada, e voltaram, e Jesus perguntou para eles: lhes faltou alguma coisa? Eles disseram nada. Agora estavam sem peixe, sem alimento. Por quê, irmãos? Porque Cristo mudou? Porque a atitude deles mudou. Porque eles quiseram voltar a viver uma coisa que não era para eles. Porque eles deixaram de priorizar o que era o principal da vida deles. Irmão, se a sua história está voltando a ser o que era no início, atenção. Você pode ter mudado as prioridades da sua vida. Se você está voltando a viver desafios que você já havia vencido antes, irmãos, preste atenção na sua história. Porque talvez você tenha parado de desfrutar de promessas do Senhor, não porque a atitude dele mudou para com você, mas porque a sua atitude mudou para com ele. Estão entendendo, gente? E aí a palavra continua dizendo, verso de número 6. Jesus disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram
e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Irmãos, apenas 3 anos antes desse momento, esses homens estavam pescando nesse mesmo mar. Naquela ocasião também tinham trabalhado a noite toda e não pegaram nada, é o que narra em Lucas 5. Mas um galileu na praia havia gritado para que lançassem a rede, para que fossem a águas mais profundas e lançassem a rede lá. E a palavra vai dizer que eles colheram uma grande quantidade de peixes naquele momento. O suficiente para arrebentar as redes, irmãos, enchendo os 2 barcos que ficaram pesados e começaram a afundar. E o mesmo estava acontecendo agora novamente, irmãos. Eles lançaram a rede mediante a palavra do Senhor e não conseguiam recolher porque grande era a quantidade de peixes. Deixa eu contar para vocês uma coisa. Para Deus mudar a nossa situação, basta uma palavra, uma declaração. E às vezes a gente está procurando solução em tantos outros lugares. Quem pode te dar uma palavra poderosa como essa, irmãos? Quem pode mudar a sua história numa declaração como essa? Que trabalho pode te dar a segurança de uma palavra como essa? Que terra pode te fazer desfrutar da vida que essa palavra pode te fazer, irmãos? Que pessoa, que amigo, que cônjuge, quem? Ninguém. Não há nada comparado a isso, irmãos. Só que o que muitas vezes está acontecendo é que a gente está trocando essa palavra que muda a nossa história por qualquer vento que passa ao nosso redor. Nós estamos tornando mais importantes as pequenas coisas do que as fundamentais. Existe um fundamento, igreja, que eu e você precisamos caminhar. Existe uma postura que Deus espera de mim e de você. Existe algo, irmãos, que a gente precisa entregar para o Senhor. E eu não falo para vocês como se fosse algo fácil, porque não é, irmãos. Eu estou aqui como alguém que é moído dia após dia, dia após dia. Se eu estivesse procurando a minha própria felicidade em todos os momentos, irmãos, eu não estaria aqui. A minha vontade em todos os momentos, eu não estaria aqui. Não estaria aqui essa manhã, irmãos. Meu filho passou mal a noite toda. Minha esposa está com ele no hospital. Estou preocupado. Estou esgotado, cansado. Tem sido dias intensos. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade. E ainda que me falte vontade, tem que ter obediência. Não é a gente que importa, irmãos. É Ele. A palavra é muito clara. Alguém que ama o seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha mais que a mim, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não renuncia todas as outras coisas por causa do meu nome, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e vai, não pode ser meu discípulo. Tem que negar a si mesmo, irmãos. É a nossa parte de ir para a cruz com Jesus para ter a vida dele em nós. Precisa ter uma mudança de atitude no nosso coração, irmãos. A gente precisa compreender o que isso significa para nós. Nós não podemos viver como se nada tivesse acontecido. Eu não posso viver como se nada não tivesse acontecido, irmãos. Vocês também não. Alguém precisa ser importante para a gente, irmãos, e que seja o Senhor. Ai, pastor, ninguém me motiva. Está procurando motivação no lugar errado, irmãos. Alguém pode até bater nas suas costas um dia ou dois, mas vai ter dias que vai falhar. E se o seu caminhar depender de pessoas,
a maioria das vezes você vai ser inconstante. Nossa motivação vem do alto. Nossa capacitação vem do alto. A nossa recompensa também vem do alto, irmãos. Que a gente não faz para o homem, nós fazemos para Deus. E se tem uma coisa que Deus é, irmãos, é fiel. Não esqueça disso não. Versos 7 e 8. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Irmãos, quem ama o Pai conhece a voz do Pai. João ouviu uma palavra, lembrou da voz de quem lhe falava. Rapidamente contou ao seu irmão, e Pedro, no seu temperamento explosivo, falou: o que é ele? Lançou-se ao mar, foi ao encontro dele. Porque quando isso aconteceu a primeira vez, Pedro estava com ele. E se você bem sabe da história, Pedro já havia o negado aqui. Só que a atitude de Pedro, entre o momento da negação e o novo começo que aconteceu para a vida de Pedro, quando Pedro entendeu que o amor dele ainda era imaturo para o Senhor, ele achava que não. Mas depois que ele negou o Senhor, ele entendeu que o amor dele era imaturo. Mas que mesmo assim, mesmo o Senhor sabendo que o amor de Pedro ainda não era o amor que ele precisava ter para com o Senhor, ele disse para Pedro: apacente as minhas ovelhas, cuide do meu rebanho. Porque, irmãos, só há mudança em nós se a gente reconhecer o lugar que nós estamos. Pedro precisava ter o seu orgulho quebrado para ele entender o posicionamento que ele estava tendo perante as coisas de Deus e compreender que ele não estava pronto, não era suficiente o que ele amava. Ele precisava do Senhor, ele precisava ser moldado, ser forjado, ser capacitado, para que ele vivesse aquilo que o Senhor havia declarado sobre ele. E eu imagino que nesse momento ele deve ter pensado: o que eu estou fazendo? Deixa eu voltar logo. Irmãos, verso de número 9 ao 13 vai falar assim: perdi. 8. Nossa, tô perdido, irmãos. Perdoa. Falar assim: os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Irmãos, o que eles estavam fazendo? Pescando. Não é? Porque eles precisavam comer. Jesus grita da praia, pergunta se eles já tinham pescado. Eles não tinham pego nada. Jesus manda eles pegarem peixe lá, não é? Quando eles chegam na praia, o que tem, irmãos? Peixe e pão. O que isso ensina pra gente, irmãos? A gente pode até tentar conseguir as coisas sem Ele, ou da forma mais difícil. Mas quando a gente chega na presença dEle, já tem tudo lá. Não precisava do desgaste que eles tiveram. Precisavam estar cansados como estavam. Não precisava ter passado aquelas horas lá no barco. Estava tudo preparado para eles. Lagoinha Viseu, está tudo preparado para você. Basta você estar com Ele. Pare de dar as costas para Ele e buscar as coisas, porque nele você encontra tudo. Irmãos, a rede não se rompeu dessa segunda vez.
E algo me chama a atenção aqui também, porque no momento onde Pedro negou Jesus, se você ler um pouquinho atrás, deixa eu ver se eu encontro aqui. Não está em outro livro. Enfim, eu vou falar com os irmãos. Pedro nega Jesus diante de uma grande fogueira. 3 vezes. E agora Jesus arma uma outra fogueira para trazer uma nova memória para Pedro. E no mesmo ambiente onde ele havia negado o Senhor, depois ele vai restaurar Pedro, criando novas memórias para ele. Depois desse momento que nós lemos aqui, irmãos, a palavra vai dizer: disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: obrigado, Sarinha. Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Irmãos, outra coisa me chama a atenção. Interpretação minha, tá? Algo que Deus falou comigo. Não é uma verdade absoluta. Da primeira vez que você lê esse texto, você vai perceber que as redes se arrebentaram. Lembra? Eles pescaram tanto que as redes se arrebentaram. Dessa segunda vez, a rede não se arrebentou. Isso fala algo ao meu coração, irmãos. Pedro agora tinha chamado a ser um pescador de homens. E o que isso ministra ao meu coração é o seguinte: enquanto você pescava peixes, você podia até perdê-los, mas agora que eu te fiz pescar homens, não quero perder nenhum. Estão entendendo, irmãos? Não é para romper as redes, é para todos estarmos guardados. Nós temos uma responsabilidade, irmãos. Nós não podemos querer perder ninguém, nenhum, nem a nós mesmos. Vamos continuar lendo comigo. 15. Depois de comerem, depois de, eu creio, Cristo ter restaurado a comunhão deles ali, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Irmãos, quando ele faz essa primeira pergunta, estes aqui, Jesus podia estar se referindo a diversas coisas. Podia estar se referindo àquela pilha de peixes que estavam ali, podia estar se referindo aos amigos dele que estavam ali, ou qualquer outra coisa da vida dele ali de pescador. Pedro está dizendo para você, Lagoinha Viseu: você me ama mais do que as coisas que você tem? Você me ama mais do que a sua profissão? Você me ama mais do que a sua carreira? Você me ama mais do que os recursos que eu confiei a você? Você me ama mais do que a sua casa? Mais do que o seu pai? Mais do que a sua irmã? Mais do que qualquer pessoa? Você me ama mais do que tudo na sua vida? É a pergunta que o Senhor está fazendo para a gente hoje. Pensa numa coisa que você não está vivendo sem. Jesus está perguntando para você: você me ama mais do que isso? Pensa na coisa que você mais gasta tempo fazendo. Jesus está te perguntando: você me ama mais do que isso mesmo? Olhe para o que você gasta de tempo na sua semana. Vê o que mais te consome tempo.
e ouça a voz do Senhor dizendo para você: você me ama mais do que é isso. Irmãos, muitos estão se entregando às paixões desse mundo, às distrações, às coisas que te roubam tempo, alegria, prazer, propósito, porque estão decidindo amar o mundo mais do que o Senhor, amar as coisas mais do que o Senhor. Irmãos, eu não estou falando que você não pode amar mais nada, eu só estou te falando que o amor que Deus espera de você é o amor acima de todas as coisas. Entre escolher qualquer coisa e o Senhor, irmãos, você precisa escolher o Senhor. Depois ele pergunta outra vez, novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, quando Jesus faz essa pergunta para Pedro, 3 vezes, num ambiente semelhante ao que ele havia negado, além de restaurar a vida de Pedro ali, criando essas novas memórias, eu creio que de alguma forma o Senhor está querendo que o Pedro caia em si. Fala assim: você me ama? Então o que você está fazendo aqui, cara? Você me ama mesmo? Então por que você voltou a fazer algo que eu já falei que não é para você fazer mais? É igual o Senhor te perguntando nessa manhã: você me ama? E você está aí no seu lado: eu amo, Senhor. Ele está falando: então por que você está fazendo essas outras coisas? Então por que você está agindo como se você não me amasse? Então por que você está permitindo esse tipo de sentimento e de atitude entrar no seu coração? Até quando o seu amor vai ser imaturo? Até quando eu vou ter que ter paciência, paciência, paciência? Até quando as pessoas vão ter que ter paciência, paciência, paciência? Até quando você vai negligenciar as coisas que você tem que fazer e não faz? Entendendo que essa palavra diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Até quando o seu amor vai ser real ou não? Irmãos, a gente está vivendo com prazo de validade. Como pastor de igreja, infelizmente, irmãos, eu vejo quantas pessoas às vezes têm prazo de validade. É triste. Mas quando às vezes alguém começa a dar o gás, você pode começar a contar os dias, irmãos. É exatamente isso que acontece. Não foi projetado. É exatamente isso que as pessoas falam: sinto muito, não posso mais. Digo que és profeta. Irmãos, a gente está rindo, mas é triste. Irmãos, Jesus estava dizendo para Pedro aqui: não era óbvio naquela época, Pedro, não é óbvio agora que se eu quisesse peixes, eu tinha peixes. Deus está falando para Pedro assim: o que eu quero, Pedro, são discípulos. O que eu preciso é que você se posicione, caminhe por esse mundo e faça pessoas semelhantes a mim, porque peixe eu já tenho. Basta uma palavra, basta uma declaração minha, para que você sustente o que você carrega, o que eu depositei sobre você. Eu tenho toda a provisão, eu só preciso que você me obedeça. Eu só preciso que você caminhe pela minha palavra. Eu só preciso que você me ame mais do que a estes. Só preciso que você seja meu de verdade. Irmãos, a única coisa que você precisa fazer para viver o que Deus tem para você é ser dele de verdade. Não tem um homem de Deus, irmãos, uma mulher de Deus, uma pessoa, irmãos, que você pode listar nessa palavra aqui, que se arrependeu de ter sido do Senhor,
Você pode perguntar a qualquer um na eternidade, todos vão dizer: valeu a pena. Todos sofreram, todos passaram por aflições, todos tiveram suas dificuldades. Quanto mais lhes era dado, mais lhes era cobrado. Mas ainda assim, valeu a pena, irmãos. Você acha que vai ser diferente com a gente? Prepara o lombo. Ah, pastor, caminhar com o Senhor é difícil. E sem Ele é fácil? Eu acho que é pior. Porque sem Ele, irmãos, é tristeza aqui e lá. Com Ele, pode ter tristeza, pode ter aflição, mas tem consolo, tem descanso, tem refrigério. E ainda tem eternidade, irmãos. Ah, pastor, eu viver com o Senhor só vai mudar para onde eu vou ir no final. Muda aqui também. Muda essa era também. Muda o que você vai desfrutar aqui também. Que a palavra diz que ninguém tenha deixado pai, irmão, irmã. Nenhum desses irmãos que tenha renunciado a qualquer coisa por causa do Senhor não vai deixar de receber na presente era muito mais. E no fim, vida eterna. É a palavra que diz, irmãos. Por isso, quando você começar a ver alguém ser abençoado do seu lado, irmãos, fala assim: aí, para fulano é fácil amar o Senhor. Fulano, olha lá, Deus está fazendo. Gasta 5 minutos com fulano, que se chegou a colheita, pode ter certeza que ela foi regada com muita lágrima, irmão. Teve muita dor naquele processo. Tem muita gente que olha às vezes para a minha vida e fala assim: 27 anos que o pastor fez, tão novinho, tadinho. Deve ter amigo lá dentro da Lagoinha, deve ser influente ali, deve ter conhecido alguém e foi fechada. Conhece a minha história, irmãos. Não é do nada que Deus faz as coisas, não. Não é à toa, não. Tem muita cicatriz no meu corpo, tem muita marca no meu corpo. Eu tive que pular muita etapa da minha vida e não foi porque eu quis, foi para que se cumprisse a vontade do Senhor. E quem sou eu para querer voltar a fazer o que eu fazia antes agora, irmãos? Deus já mostrou para mim e mostra diariamente quem Ele é na minha vida, irmãos. E ainda que outras coisas em alguns momentos possam me chamar a atenção pelas necessidades, irmãos, algo dentro de mim queima incessantemente um desejo de fazer a vontade daquele que me enviou. Eu sou humano, irmãos. Eu tenho sentimento como vocês. Eu tenho dia mal como vocês. A minha força também vem do alto. A sabedoria também vem do alto. Mas para que Ele tenha espaço em mim, eu preciso morrer primeiro. O caminho é o mesmo para mim e para você, irmãos. É cruz. Está disponível para mim e para você. Está disponível para qualquer um aqui. Basta a gente querer o que Ele quer para nós. Estou mudando toda a mensagem, irmãos, mas recebe em nome de Jesus. Em Lucas 5:10, o Senhor disse assim para Pedro, lá na primeira vez: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Por que Pedro negou a Jesus, irmãos? Medo. Ele ia ser crucificado junto. Imagina, Jesus está ali sendo crucificado, irmãos. Eles começaram a procurar quem caminhava com ele ali, com toda certeza. Vão acabar com esse povo.
Ele pensou em si, se amedrontou pela morte, ou pelas consequências que ele poderia sofrer de ter sido discípulo dele. E o medo impediu ele de ser quem ele precisava ser naquele momento. E muitas vezes o medo impede você de ser quem você precisa ser também. Recapitulando, irmãos, Jesus libera uma palavra sobre Pedro, onde ele exercia aquilo que ele tinha dom e talento para exercer. Pedro era pescador de peixes. Ele continuou sendo pescador, mas agora de homens. Deus não precisou mudar a ferramenta, irmãos. Precisou mudar o alvo. Seu dom, talento tem propósito no reino dos céus. Você vai fazer, não vai fazer a mesma coisa, perdão. Mas você vai usar normalmente as mesmas ferramentas, os mesmos dons, os mesmos talentos para o reino dos céus. Você já nasceu, irmãos, com aptidões naturais, como parte de um corpo. Você só precisa usar isso para a edificação do corpo. Pedro obedece a esse chamado, nega e segue o Messias. No meio desse caminho, as circunstâncias vão mudar, porque eles sacrificaram o cordeiro. A desesperança desse homem que viu que a sua esperança foi morta naquele momento, faz com que ele o negue, irmãos. Jesus estava ali para ser crucificado. Antes mesmo dele ver Jesus morrer, ele negou. Ele ficou desesperançoso. Pedro volta a pescar, irmãos, mesmo sabendo que já não conseguia mais fazer aquilo antes que ele fazia. Irmãos, é frustrante demais você voltar lá atrás. Se você tentar, você vai saber. Ou quem já tentou sabe. Depois de ter a revelação de Jesus, depois de entender o que Ele quer para você, voltar a viver uma velha vida, irmão, você não cabe mais nela. Jesus vem, reconstrói as memórias, reafirma a sua identidade para Pedro. E agora, irmãos, com esse amor sendo amadurecido, com esse quebrantamento do coração de Pedro, quebrantamento do orgulho dele, da vaidade dele, do temperamento dele, a palavra vai dizer que nessa segunda chance, Pedro agarra ela, irmãos. E no primeiro sermão, irmãos, quando ele começa a atuar como um pescador de homens, depois de Jesus ter ascendido aos céus, eles clamarem pela manifestação do Espírito, pelo Consolador, Conselheiro que lhe seria enviado, agora cheio de Deus, capacitado por Ele, Ele lança uma nova rede, irmãos. E vem 3.000 homens aproximadamente, irmãos. E não parou por aí. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, irmãos. Nem todos vão escolher entrar para o reino dos céus, irmãos. Mas a nossa missão é garantir que eles vão conhecer a porta para Ele. Jesus é a porta. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Pastor, fulano, eu já tentei, já falei, já preguei, não aceita, irmãos. Quem convence o homem é o Espírito. Anunciar é do homem. Converter é só o Senhor que faz, irmãos. Abrir os olhos é só o Senhor que faz. Gerar arrependimento é só o Senhor que pode fazer. A gente tem que pregar, irmãos. A gente tem que anunciar. A gente tem que apresentar. E mesmo conhecendo, irmãos, se eles vão decidir entrar ou não, é problema deles. Ai, se eu fosse me preocupar com quem está ouvindo e quem não está, vocês acham que eu estaria aqui ainda? Vocês acham que algum pastor ainda estaria pregando? Vocês acham que alguma ovelha ainda estaria convertendo alguém? Não. Quantos nãos a gente recebe na vida, irmãos? Quantas pessoas você ora por fulano, por ciclano, isso e aquilo, e a pessoa não decide.
Mas a gente sabe que quando um pecador se arrepende, irmãos, a grande festa nos céus. E o Senhor também traz mais motivação para o nosso coração e fala assim: eu estou fazendo a minha boa obra. Então, amados, existem coisas que vocês já fizeram muito bem, mas que não é mais para agora, não é mais para esse novo tempo. Não força a barra, não. Não insiste, não. Não olha mais para trás, não. Jesus Cristo é suficiente para as nossas vidas. Sua confiança na palavra vai determinar os milagres que você vai viver. Você já entendeu que basta uma palavra e tudo muda? Sua provisão, irmãos, não está nas águas mais profundas, como da primeira vez, ou à direita do barco, como na segunda vez. Está nele, porque Ele faz de formas diferentes, como Ele quer, do jeito que Ele quer, para que você não seja místico ou idólatra o suficiente para falar: ai, porque Deus usou esse copo para me curar, e todas as vezes que eu bebo nesse copo e eu estou passando por algo, eu tenho a resposta. Não, irmãos. Pode ter sido da primeira vez uma aguinha, uma pessoa, uma circunstância, um jeito. Da segunda vez vai ser de outro jeito, da terceira vai ser de outro jeito, para que você não se apegue à forma, mas à pessoa que faça. Amém, gente? Pois a palavra vai dizer, palavra não, a palavra também diz, mas enfim, eu vou finalizar aqui. Perdão, irmãos, me irritando. Ainda que as circunstâncias mudam, irmãos, mudem, nunca esqueça quem Ele já disse que você é. As circunstâncias podem até mudar, irmãos, mas a palavra dele nunca vai mudar. A opinião das pessoas pode até mudar ao seu respeito, mas a dele, irmãos, a palavra que ele já declarou sobre a sua vida permanecerá em nome de Jesus. E depois da gente responder essa pergunta, você o ama? Ame-o no outro também. Porque quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, ele disse 2: amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não existe um amor maduro perante o Senhor que não reflete nos seus outros relacionamentos. Se importe, ensine, obedeça, se esforce, irmãos. Nós não vamos acertar sempre, mas a gente precisa estar buscando acertar sempre. João 14:21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É hora de romper, igreja. É hora de amadurecer, em nome de Jesus. Deus já tem cada dia mais derramado algo sobre as nossas vidas neste lugar. Temos vivido coisas que, se você contasse há um ano atrás, muitos iriam ficar desacreditados, irmãos. Vamos fazer 2 anos de congregação no próximo mês. E quantas marcas, quantas histórias de milagres essa igreja já possui. Quantos testemunhos, irmãos, eu já ouvi ao longo desse tempo. Quantas vidas já foram transformadas em tão pouco tempo, irmãos. Imagine o que o Senhor vai fazer ao longo dos próximos anos. Por isso que a gente tem que amadurecer. Porque quanto mais maduro nós formos, irmãos, mais coisas de gente madura a gente vai experimentar. Quando a gente é menino, a gente fala como menino, age como menino, pensa como menino. Mas quando a gente amadurece, irmãos, as coisas se tornam diferentes.
A gente para de tomar sopinha, leitinho. A gente começa a experimentar de coisas muito boas. O risco também aumenta. Afinal, quem muito é dado, muito é cobrado. Tem mais. Mas a gente não recebe mais sem dar mais também. Quer mais do Senhor? Entrega mais para Ele. Renuncia mais, dá mais espaço. Deus está procurando aqui, igreja, pessoas que Ele possa crescer dentro. Tem gente que não está dando espaço para o Senhor crescer. Diminua você. Comece a diminuir os seus desejos. Comece a diminuir o tamanho dos seus sonhos. E deixa eu te contar uma coisa, eles são pequenos perto dos sonhos de Deus para você. Você é um cara planejador, rasga. Rasga tudo, irmãos. Ai, pastor, eu tenho uma meta de daqui a um ano ser assim, daqui a... Pode até ter um alvo, irmãos. Mas todos eles serão frustrados perto do que Deus tem para você. E glória a Deus por isso. Porque os planos deles são infinitamente maiores e melhores do que os nossos, irmãos. Eu não queria ter vivido em momento algum todo o planejamento que eu fiz da minha vida, irmãos. Eu achava que era o ideal. Mas quando eu vivo o que eu estou vivendo hoje, mesmo com todos os desafios no percurso, irmãos, eu nunca imaginei desfrutar desse lugar, essa paz que excede todo entendimento, dessa segurança que é estar bem mesmo diante do caos. Eu nunca vivi isso antes, irmãos. Por isso que eu falo para vocês, vão para cima mesmo, que vale a pena mesmo, não é brincadeira não.